A paz do Senhor Jesus, boa tarde. Eu quero deixar uma meditação para o teu coração aqui na carta de 2 Pedro, capítulo 2. Ele está falando sobre os falsos mestres que vão surgir e ele faz essa carta, escreve essa carta para prevenir, ao povo, aos que se converteram a Jesus sobre os perigos que hão de vir sobre a vida deles. E também vem falando sobre, trazendo a esperança de que Jesus voltaria, que eles não deixassem de acreditar que Jesus voltaria. Nessa carta, Pedro vai dizer que ele já teve uma visão dada por Jesus de que ele está perto de morrer. E por isso ele se sentiu motivado a escrevê-la. E no versículo que eu vou ler para vocês, Pedro ele está falando sobre o povo ter calma, porque Jesus ele ia julgar de forma justa aqueles que eram justos e aqueles que eram injusto, aquele que praticava a injustiça. E aí ele vai dar um exemplo que está lá no capítulo 2, versículo 6. Mais tarde, ele condenou a cidade de Sodoma e Gomorra e a transformou em montes de cinza como exemplo do que acontecera aos perversos. Em contrapartida, ele resgatou Ló, tirando-o de Sodoma, por ser ele um homem justo, afligido com vergonhosa imoralidade de perversos ao seu redor. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações o que lhe são devotos. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Quero deixar essa certeza. Deus, ele resgata aqueles que são fiéis a ele. Deus, ele tira aqueles que são fiéis da provação, das circunstâncias difíceis. Aí você pode me perguntar, mas Bianca, eu ainda não saí, eu ainda estou em uma grande tempestade. Mas tenha fé que no momento certo, o Senhor ele vai te resgatar dessa tempestade. Não há dificuldade que para Deus seja impossível de um resgate. Não há situação difícil. Se o seu filho, se o seu marido se encontra no alcoolismo ou nas drogas, para você, para mim, para a sua liderança da igreja, para a sua família, não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer uma coisa, baseada nessa palavra. O Senhor tem mão forte para resgatar o seu filho, o seu marido dessa situação, para resgatar a tua vida dessa situação. Às vezes você tem se encontrado numa depressão profunda. Eu não consigo mais ter motivação de sair, de estar no meio de pessoas. Eu quero te dizer, o Senhor, ele vai te resgatar, porque foi assim na minha vida. O Senhor me resgatou de uma depressão profunda e hoje eu posso olhar para o dia, para a vida e ter esperança de viver, e ele vai fazer na tua vida. Olha o que ele diz aqui na palavra. Ló era um homem justo que já estava atormentado de viver em um local de imoralidade, de perversidade, Ele estava atormentado de viver em um local que não era dele, um ambiente que não era dele. E a mesma coisa, a prova, as situações, a tempestade não é um ambiente da gente, mas o Senhor nos permite passar por essas situações para que a gente possa amadurecer. Irmãos, não tem um soldado formado, um soldado chamado como guerreiro que não tenha passado por uma grande prova. Você não tem noção da tua força enquanto você não exercê-la. E você só vai exercer a tua força em momentos de provações e dificuldade. Você só vai exercer a sua capacidade no momento de extrema tensão. Porque aí você vai ter que entender, eu preciso fazer além do meu normal. Quer ver uma passagem que você entende isso? Havia em um barco, o Senhor manda os seus discípulos ir para o outro lado do mar. E no meio do caminho se levanta uma grande tempestade, vento contrário, algo muito grande acontece com aqueles homens e eles ficam atemorizados. Só que quem está dentro do barco são pessoas acostumadas com o mar, são pescadores acostumados com essas situações, mas eles fizeram de
tudo para poder tentar suportar aquela situação. Aí diz a palavra que quando Deus vê que eles estão perdendo a força, que eles estão perdendo o ânimo de continuar, ele aparece andando sobre as águas. E aí os discípulos têm a oportunidade de pedir socorro. E aquele momento em que Pedro está andando e se afoga, é exatamente o que ele está dizendo agora aqui na sua carta. Porque quando ele se afoga e fala, Senhor, socorro, a palavra diz que o Senhor estende a mão e levanta Pedro, resgata Pedro do fundo, de se afogar, de ir, de morrer, né? Ele resgata Pedro da morte. Então eu quero te dizer, irmãos, dependente da tempestade, Deus, ele está vendo até onde você pode suportar. E quando ele vê que não dá mais para você, tenha certeza, ele vai te resgatar, te restaurar, te estabilizar. Só peço a você, tenha calma. É isso que Pedro está dizendo aqui nessa carta. Tenha calma, porque o resgate do Senhor, assim como foi na vida de Ló, vai ser na tua vida. Que Deus te abençoe, uma tarde de vitória. Às 3 horas da tarde eu vou estar postando um outro áudio para que você possa ser alimentado com a palavra de Deus. Deus te abençoe, fique na paz.